Irmãs e irmãos, é uma alegria poder participar desde Portugal nessa iniciativa do Santuário da Nova Evangelização em Olinda. Me pediram para falar sobre o documento de pré-fundação do movimento de Schoenstatt. Para introduzir o tema, gostaria de contar brevemente sobre o contexto em que se dá esse acontecimento. Padre Kentenich, após sua ordenação sacerdotal, foi professor de latim e alemão no Seminário Menor dos Padres Palutinos, numa pequena vila nas margens do rio Reno, a pouca distância de Schoenstatt. Em 1912, foi nomeado diretor espiritual do novo seminário, agora no lugar em Schoenstatt. Já no seu tempo de professor, ele se apresentou aos alunos com uma frase que surpreendeu a todos. Agora queremos trabalhar juntos. Vou exigir-vos muito, mas também podem exigir de mim o máximo. Assim vamos nos tornar bons amigos esse ano. Para a mentalidade e pedagogia da época, era completamente fora do normal essa forma de um professor se dirigir aos seus alunos, pois é símbolo de uma atitude, de um novo método na educação. Sabemos, nessa época, reinava a distância entre professor e aluno. No novo seminário em Schoenstatt, as regras eram bem estritas e rígidas, uma disciplina bem apertada que os alunos não estavam acostumados no outro seminário, que era tudo muito mais livre. É nesse contexto que nomeia um Padre Kentenich diretor espiritual. Ele se apresenta aos alunos no dia 27 de outubro, onde proferiu uma conferência. Mais tarde, por conta de tudo o que se desenvolveu a partir daí, essa conferência se considerou como o primeiro esboço e anúncio do que veio a ser Schoenstatt, sendo conhecido hoje como documento de pré-fundação. O Padre Kentenich deu o título de programa a essa conferência. Os alunos tinham um grande carinho pelo Padre Kentenich, mas pelo ambiente de tensão que reinava, estavam apreensivos e ele teria que ganhar a confiança deles. Por isso, falou de uma forma direta e pessoal. Desejava que a relação com eles não fosse baseada em regras, mas sim numa cooperação livre e mútua. Era a mesma forma de atuar que tinha usado no seminário antes, onde tinha sido professor. Despertou assim o interesse deles ao apresentar um plano de ação que não seria imposto, mas exigia que trabalhassem em conjunto. Por detrás dessa abordagem do Padre Kentenich estava uma nova visão sobre a forma de atrair a liberdade de uma pessoa numa comunidade livre. Essa, a mesma ideia que já pensava trabalhar fazia algum tempo atrás. O objetivo principal era a criação de um espaço para os alunos poderem exercer a sua livre iniciativa, motivados pela confiança e pela procura de um ideal mais elevado. Esse programa, título que o próprio Padre Kentenich deu à sua primeira conferência, veio a se tornar o primeiro passo para a fundação de Schoenstatt. Foi então, nessa tarde do dia 27 de outubro, que se reúne com cerca de 50 alunos e, em primeiro lugar, começa por se apresentar. Fala aí de 2 pontos. Primeiro, como tinha sido a relação entre eles até esse momento. E segundo, como seria essa relação no futuro. Deixa claro que a relação até esse momento não tinha sido nada de especial. Não tinham nada a ver uns com os outros. De sua parte até tinha tomado uma certa distância, mas era somente pelas funções que tinha até essa altura. Era professor e limitava-se a isso e nada mais. Fazia isso por uma atitude de reserva, pois ele não tinha a função de cuidar das necessidades interiores e crises pessoais dos alunos. Nesse momento expressa também sua surpresa ao ser nomeado diretor espiritual. Por isso, desse momento, deixa claro que está inteiramente à disposição de cada um. Com tudo o que tinha, o que sabia, não sabia, se colocava à disposição, principalmente com o seu coração. Esta linguagem era estranha para a época. O professor educador seria aquele que sabia tudo e nunca se engana.
E Padre Quentres se coloca com muita humildade também, mostrando que tem suas limitações. Mas mais importante foi deixar claro que tudo o que iam fazer seria junto. E é assim que começa a esboçar o seu primeiro programa, ou seja, o relacionamento futuro entre eles. Não seria mais como professor, mas como aquele que está ao lado para caminhar junto. Seu programa ele o expressa numa frase que marcou e marca este documento. Sob a proteção de Maria, queremos aprender a educar-nos a nós próprios, para sermos personalidades firmes, livres e sacerdotais. A concretização dessa meta ia ser conseguida durante esse ano de estudos. Foi o que aconteceu nos encontros seguintes, onde foi desenvolvendo e aprofundando cada ponto dessa conferência. Mas por agora, Padre Quentres apenas foi explicando o seu conteúdo de uma forma breve. Em primeiro lugar, usa a expressão nós. Queremos realizar essa meta juntos. Ele se inclui aí porque devem aprender uns com os outros. E aprender juntos não era teoria, mas de uma forma prática. Não se trata então de uma aprendizagem através de alguém que está falando para outros como devem fazer as coisas, como o professor que ensina matérias. Isso não. Uns com os outros não vão aprendendo. Aqui o Padre Quentres esboça já o seu primeiro pensamento sobre o que significa a autoeducação, educar-nos a nós próprios. Desenvolve de seguida a situação do mundo dessa época, com os avanços técnicos, onde tudo está voltado para o macrocosmos, ou seja, para o mundo exterior à nossa volta. E por isso a consequente necessidade de nos dedicarmos ao nosso mundo interior, nosso microcosmos, conhecer nosso mundo interior para iniciar nosso processo de autoeducação. Esta autoeducação tem um objetivo: formar personalidades fortes, que sejam firmes, livres e sacerdotais. Personalidades firmes, aprender a atuar guiados por princípios sólidos e claros. Isso exige de nós também um conhecimento de nós mesmos e da realidade envolvente do mundo para poder decidir por nós próprios, apropriar-nos dos princípios em que acreditamos e ter clareza sobre eles, para que orientem todas as nossas ações. Personalidades livres, este sempre foi um tema muito querido e importante para o Padre Quentres. Assim como Deus nos criou livres, assim devemos nós atuar na vida, conscientes da nossa dignidade e direitos, sem estar bajulando os outros. Nós temos dignidade própria e somos livres. Nosso fundador deixa claro que não devemos nos inclinar diante dos superiores por coação, mas o fazemos livremente por cada ato de submissão nos torna interiormente livres. Por último, tudo isso fazemos sob a proteção de Maria. Ela é a grande educadora do homem novo. A devoção a Maria deve ser cultivada não só individualmente, mas também em comunidade. Padre Quentres fala aqui numa organização interna adequada a essa situação, como acontece em algumas congregações existentes nessa época, em liceus e em faculdades. Mas essa associação só poderá ser criada se todos o desejarem. Não é só por decisão de uma pessoa. Nesse caso, o nosso fundador, se eles querem, então avançamos. Termino com uma frase no final da conferência que encontramos, onde se percebe já aí o que vai acontecer mais tarde. Forma-se essa associação que dá então origem mais tarde ao movimento de Schoenstatt. O Padre Quentres falou: tenho a certeza que se todos colaborarem, vamos conseguir algo proveitoso. Deixo agora o desafio para ler o documento e poder aprender a sua importância e profundidade. Podem achar ele nos sites de Schoenstatt e também alguns livros que se encontram à vossa disposição nas livrarias de Schoenstatt junto aos santuários. Deus vos abençoe a todos por intercessão de nossa Mãe e Rainha.